Sabe aquela química que estavam falando que existia entre Trump e Lula? Não vou falar pra vocês que ela acabou não, sabe por quê? Nunca sequer chegou a existir. E eu vou te mostrar. O Bolsonaro ainda tem uma cartada final? Qual é o cenário que o Bolsonaro enfrenta agora? Qual é a saída? Bora então pro primeiro ponto com essa notícia aqui que saiu na Gazeta do Povo. Defesa de Bolsonaro tem uma carta na manga para derrubar condenação. É isso mesmo. A defesa de Jair Bolsonaro está adotando uma nova iniciativa processual com o objetivo de derrubar a condenação de 27 anos e 3 meses de prisão. Após a rejeição dos embargos de declaração pela primeira turma do STF, a equipe jurídica do ex-presidente definiu como próxima tentativa o recurso conhecido como embargos infringentes. Esse tipo de recurso pode levar o caso da turma para o plenário do STF e, em tese, permitir a revisão da decisão anterior. Os advogados afirmaram que o voto de Fux, absolvendo o Bolsonaro, evidencia as ilegalidades apontadas pela defesa e, segundo eles, o voto de Fux passa a ser peça-chave na estratégia, já que os advogados pretendem sustentar que a condenação foi completamente absurda e ilegal. E Trump abre portas para asilo político de Bolsonaro nos Estados Unidos, diz a advogada. É isso mesmo. De acordo com Priscila Caneparo, especialista em direito internacional entrevistada pelo UOL, as repetidas declarações públicas de Trump retratando Bolsonaro como um homem honesto que está enfrentando uma caça às bruxas no Brasil abrem na prática as portas para um pedido de asilo. Este poderia ser feito tanto em território americano quanto na Embaixada dos Estados Unidos em Brasília. A advogada interpreta a retórica de Trump como um caminho claro para que Bolsonaro busque asilo em meio às pressões em curso no Brasil, incluindo o julgamento por suposto golpe de Estado. O STF negou ontem o recurso do Bolsonaro contra a sua condenação. Mas, Eltan, o Bolsonaro ainda tem uma cartada final? Presta muito atenção hoje nesse nosso encontro com justiça, porque o processo contra o Bolsonaro está se aproximando do fim e do momento que Moraes tanto esperava, em que ele finalmente vai decretar a prisão do Bolsonaro. Esse momento está mais perto do que nunca, infelizmente, por isso fica aqui comigo para você entender duas coisas. Primeiro, qual é o cenário que o Bolsonaro enfrenta agora? Segundo, qual é a saída, por mais difícil que seja, que se desenha para ele? Bora então para o primeiro ponto com essa notícia aqui que saiu na Gazeta do Povo, que já era previsível. Sem Fux, primeira turma rejeita recurso de Bolsonaro e mantém a condenação. Gente, isso aqui já era esperado. Os embargos de declaração, que é o recurso que foi julgado agora, é um recurso que não é capaz de reverter a condenação. Mas ele ajuda a deixar a decisão mais clara para um novo recurso que vai ser oferecido depois, sem falar que ele ganha tempo para os réus, para as partes. O julgamento desse recurso aconteceu no plenário virtual do STF e poderia durar até o dia 14 de novembro. Mas, vejam bem, todos os 4 ministros da primeira turma já votaram de uma vez para negar os recursos de todos os réus. Gente, o que acontece é visivelmente que eles estão correndo com tudo para carimbar de vez a condenação e jogar todo mundo na cadeia, especialmente o Bolsonaro. Esse é o cenário, mas a questão é, o que acontece agora, hein? Quais são os próximos passos? E tem alguma saída para o Bolsonaro? Antes de eu ir para esse segundo ponto, eu vou pedir para você sentar o dedo no like, se inscrever no canal, clicar no sininho para não perder nada e para a voz da nossa indignação contra todas as injustiças desse caso chegar ainda mais longe. E agora, bora lá para o segundo ponto. Agora que os embargos foram negados, abre-se o prazo para Bolsonaro recorrer de novo. E desta vez não é mais embargos de declaração, agora são os chamados embargos infringentes, que é um recurso cabível quando existe uma divergência a favor do réu. E a divergência nesse caso existe, e ela está muito bem fundamentada no voto do ministro Fux, pessoal. Só que aqui entra uma outra discussão jurídica sobre o cabimento agora desse novo recurso, desses tais embargos infringentes. E a polêmica é a seguinte: julgamentos criminais sempre foram feitos aí pelo plenário do STF, composto por 11 ministros. Nesse cenário, a Corte aplicava a regra de que só cabiam os embargos infringentes quando existiam pelo menos 4 divergências. Por que, Deltan?
Porque o recurso seria julgado pelos mesmos 11 ministros que fazem parte do plenário e que tinham dado a decisão original. Então, se os 11 ministros vão rejulgar o caso, qual é a chance de mudar o resultado? São os mesmos 11. No final das contas, para que o recurso tenha alguma perspectiva de sucesso, era necessário convencer pelo menos 6 dos 11 ministros. E para que esse resultado fosse minimamente provável, era razoável existir ou exigir a existência de pelo menos 4 votos discordantes. Porque aí o que você faz? Se você tem lá o quórum completo de 11 ministros e você tem 4 votos divergentes, você tem que conquistar ou reverter pelo menos 2 votos, porque aí os 4 divergentes mais 2 dá 6, e 6-5 você reverteria o resultado do julgamento. Só que, desde dezembro de 2023, os julgamentos criminais eles passaram a ser conduzidos pelas turmas do STF. E uma turma tem 5 ministros, não é como o plenário que tem 11. E aí, no caso da Débora do Batom, o Moraes restringiu o cabimento dos embargos para casos em que houver pelo menos 2 divergências. Isto é, a metade do que era exigido para caber recurso de embargos infringentes contra a decisão do plenário. E aí, olha aí essa matéria aqui que saiu. Apesar da divergência de Fux, jurisprudência dificulta recurso de Bolsonaro ao plenário do STF. Por que, Deltan? Justamente porque o Moraes, no caso da Débora, exigiu 2 divergências. E por que 2 divergências? Porque é metade do requisito de 4 votos divergentes que existia no caso de decisão do plenário. Como o plenário tem 11 ministros e a turma tem 5, o que o Moraes fez foi simplesmente dividir por 2 o número de votos divergentes que seriam necessários para oferecer esse recurso. Mas essa matemática não faz sentido. Por que, Deltan? Isso porque, mesmo se houver uma única divergência no julgamento da turma, a opinião preponderante dos outros 4 vencedores da turma pode ser facilmente revertida se o caso for para o plenário. Por quê? Porque caso os outros 6 ministros do plenário discordarem dos primeiros 4, num novo julgamento que venha, os 6 vão ganhar dos 4. Além disso, a Constituição e o Pacto de São José das Costa Rica, do qual o Brasil é signatário, faz parte, prevêem um direito fundamental ao duplo grau de jurisdição. O que é isso, Deltan? Todo brasileiro tem direito a um recurso para um novo tribunal ou para uma nova turma de juízes para revisar sua condenação criminal. No caso do Bolsonaro, que é julgado direto no STF, isso significa, no mínimo, permitir que uma divergência apenas seja suficiente para que os embargos infringentes sejam decididos pelo plenário, para que o Bolsonaro possa ser rejulgado, para ele ter o duplo grau de jurisdição. Como teve um voto de divergência, que foi o voto do ministro Fux, Bolsonaro poderia tentar, então, ingressar com esse recurso e ele deveria ser processado. E agora o que tem que acontecer é uma pressão para que isso aconteça dos advogados, dos juristas e todo mundo que entende que o duplo grau de jurisdição é um direito fundamental do Brasil por conta do Pacto de São José na Costa Rica. Isso não é opinião minha, isso é lei, gente, isso é o básico, é você ler o direito brasileiro. Não tem nem questionamento, não é um assunto que tenha polêmica, que tenha discussão, não. Todo mundo tem direito ao duplo grau de jurisdição. Mas vamos ser franco, a chance disso ir para frente, no caso Bolsonaro, é remota. Por quê? Porque Bolsonaro está na Câmara de Gás do Supremo, na turma anti-Bolsonaro. Como a gente sabe, o que o Moraes e os seus aliados no Supremo mais querem é acabar logo com o processo do Bolsonaro, jogá-lo numa prisão e jogar a chave fora. Ainda que eles tenham que passar por cima, mais uma vez, da Constituição, das leis e de todos os direitos fundamentais possíveis. Afinal, já passaram e atropelaram tantos. O que vai ser mais um atropelado, não é? Peraí, sabe aquela química que estavam falando que existia entre Trump e Lula? Não vou falar pra vocês que ela acabou, não. Sabe por quê? Nunca sequer chegou a existir. E eu vou te mostrar. Durante meses, Lula não conseguia ninguém que pudesse abrir as portas e ir lá falar em nome dele para o Donald Trump. Ele reclamava que o Donald Trump estava blindado, não atendia telefone, sendo que Lula nem sequer chegou a tentar ligar. Mas aí veio o grande herói, o Chapolin Colorado do Lula. Aquele empresário, ou melhor, aqueles irmãos aqui do Brasil que ficaram bilionários com a ajuda do dinheiro roubado através do BNDES, que são os irmãos Batista. Os irmãos Batistas pegaram o império deles aqui no Brasil e levaram para os Estados Unidos. E hoje, nos Estados Unidos, eles são os donos da maior indústria de proteína americana. 70 mil funcionários. Escuta o que eu estou te falando. Os irmãos Batista, JBS, nos Estados Unidos, tem 70 mil funcionários. Eles criaram uma espécie de monopólio da carne nos Estados Unidos.
É o Brasil exportando crime. E aí, eles decidiram que iriam lá conversar com o Trump, porque afinal de contas eles são tão gigantes, eles são tão importantes, tão bilionários, que com certeza Donald Trump falaria com eles. E eles conseguiram falar com Donald Trump e gerou várias notícias. Química entre Trump e Lula aconteceu após a atuação da JIF junto ao governo americano. Representantes da empresa conseguiram furar o bloqueio e expor ao governo americano os impactos do tarifaço para o consumidor nos Estados Unidos. Olha que interessante. Os Batistas, gente. Os Joés, esse cara aqui, ó. Foi lá, ó. Joesley Batista para presidente. A minha impressão é que a conversa de Joesley com Donald Trump foi o lance que mais contou para o aceno do presidente americano ao Lula. A imprensa dá créditos diversos. Pessoas que acenam Donald Trump a Lula, que abriu caminho para uma conversa entre ambos sobre as sanções americanas ao Brasil. Do lado da iniciativa privada tem Joesley Batista principalmente. Este cidadão aqui, né? Os irmãos Batista, aí tem o Júnior da Friboi que também, que foi lá, que é o irmão desse aqui, né? Foi lá e eles conseguiram abrir as portas e foi uma coisa maravilhosa. Mas aí sai uma notícia agora que choca todo mundo. Aparentemente, esses dois aqui foram lá defender um ladrão e acabaram levando a pior. Trump acusa JBS e outros frigoríficos de formação de cartel e pede investigação. Trump acusa frigoríficos de manipular os preços da carne e prejudicar consumidores. Empresa brasileira é mencionada em comunicado. Aí o Trump publicou isso aqui, ó, cadê? Vamos ver se a gente tem o texto original. Tá aqui, ó. Ao examinar se a empresa violar as leis antitrust por meio de preços coordenados ou restrições de capacidade, essa investigação irá erradicar qualquer conluio ilegal e restaurar a concorrência justa e proteger nossa segurança alimentar. Bom, não tem o texto inteiro dele, mas a verdade é, Donald Trump foi lá, meu amigo, e basicamente arrebentou, aqui, ó, jogou a empresa do bilionário que foi lá sair em defesa dele. Aqui, ó. Não consigo estar aqui. Esse aqui é a nota oficial que o Donald Trump publicou, falando que vai colocar uma investigação contra a empresa do Joel Batista. Os 4 frigoríficos JBS, Cargill, Thai Food Foods e National Beef dominam 85% do mercado de processamento de carne bovina nos Estados Unidos, contra 36% em 1980. 2 dessas empresas, incluindo o maior frigorífico do mundo, é a JBS, são de propriedade estrangeira e têm propriedade de controle estrangeiro significativos. E manda abrir uma investigação em cima desse cidadão aqui e desse cidadão aqui. É assim, é uma coisa de louco. O pessoal chegou lá achando que ia salvar o ladrão, entraram, agora estão sendo considerados como criminosos pelo governo brasileiro. Isso é uma mensagem do Donald Trump de que não tem química. O interlocutor do Lula acaba de ser aberta uma investigação contra ele pelo próprio Trump. Isso foi do Trump que pediu. Não foi nem o Marco Rubio, que o Lula fala que é radical, não foi nem o Bassett, não, foi o próprio Trump que pediu uma investigação contra esse cidadão e esse daqui, porque, e aí que vem a cereja do bolo, eles estão criando um cartel lá, ou seja, eles estão cometendo crime em território americano. A maior indústria, né, a maior empresa de proteína do mundo passou a ser, que é do Brasil, passa a ser investigado porque foi inventado de lá defender um ladrão sem vergonha que é o Lula. Que química é essa? Qual é a mensagem que o Trump está passando? Certamente nunca sequer houve a química, ela nunca chegou a existir. São apenas métodos e uma estratégia de negociação do Trump, que agora está ficando claro que é aquela morde e assopra. Nesse momento está mordendo, né? A esquerda toda está revoltada, arrancando os cabelos da cabeça. Lindenberg, Gleisi Hoffmann, Lula, toda essa paterva, essa corja está revoltada. Por quê? Porque o tal projeto antifacção que eles estavam usando para fingir que combatem o narcotráfico, na verdade, caiu nas mãos do Derrite. O Derrite vai ser o relator desse projeto e no qual ele vai colocar ali equiparar facções criminosas como o Comando Vermelho e PCC como grupos terroristas. Aí vamos lá. O grande debate agora. A imprensa à esquerda, os especialistas de óculos virados de cabeça para baixo, né? Aquelas especialistas da pedra mais contra o fuzil.
Estão dizendo que não adianta. Não pode, não, por favor, não façam isso. Esta é a certeza que nós temos. Que transformar PCC e Comando Vermelho em grupos terroristas é o maior golpe que se pode dar contra o crime organizado. É só você olhar a reação da esquerda e da imprensa. Quais são os argumentos dele? Por que não pode? Bom, esse cidadão aqui, ele exemplifica perfeitamente qual é o pensamento desse pessoal e qual é o argumento que eles estão usando. A ideia da direita, a insistência da direita em... Não é direita, tá? É 70% da população, de acordo com pesquisas. classificar como terror, que acontece no Rio, São Paulo, no Brasil, tem motivações outras que não o próprio combate aos traficantes, ao Quais são essas motivações outras? Será que você consegue falar? tráfico de droga. Porque o Brasil não tem terroristas. Porque para ter terrorismo, você tem que ter grupos que queiram atuar politicamente, que atuem politicamente a favor de alguma coisa. Então, peraí. Você disse que para ser um grupo terrorista, tem que ser um grupo que atua politicamente a favor de alguma coisa. Vamos lá. Diálogos cabulosos com o PT, Comando Vermelho e PCC estão financiando candidatos e elegendo candidatos como vereador, prefeitos, deputados federais nas áreas que eles dominam. Isso é uma percepção que o próprio povo que está sob domínio dessa galera tem. Nas regiões dominadas pelo Comando Vermelho, por facções criminosas, não se pode fazer campanha para deputados de direita. Era proibido fazer campanha para Bolsonaro. Tem vídeos de membros dessas facções matando uma pessoa porque ela estava distribuindo um panfleto do Bolsonaro. Eles apoiam Lula abertamente, apoiam a esquerda abertamente, fazem festa quando sai o resultado das eleições, mandam suas esposas do tráfico para Brasília para fazer reunião com ministros. Olha o buraco que a gente chegou. Onde a dama do tráfico e pessoas condenadas por tráfico têm reuniões com os nossos ministros. Eles apoiam toda e completamente a ideologia de esquerda. Eles querem transformar o regime do Brasil para um narco-estado. Se isso não for... e eles usam de ferramentas do terror para fazer isso. Expulsam uma cidade inteira, moradores de uma cidade inteira de uma área que eles dominam. Inteira. E você vai me falar que eles não são terroristas? Mas vamos lá, continue. Ou a favor de uma religião, ou a favor de um regime. Sim, eles são a favor de um regime, se chama narco-estado, que é o que temos na Venezuela, o que temos na Colômbia. Mas no Brasil o que nós temos são grupos armados que querem ganhar dinheiro. Então é por isso que eles arrancam a cabeça de pessoas, né? É por isso que eles torturam, é por isso que eles botam fogo em pessoas, matam pessoas inocentes, matam uma mãe com um filho no colo. É por isso que eles fazem isso, porque eles querem ganhar dinheiro. Bom, se eles querem ganhar dinheiro, por que eles têm que matar, torturar e acabar com a vida de tantas pessoas? Pessoas inocentes. Nada mais que isso. É lucro, não tem nada a ver com ideologia, não tem nada a ver com... Bom, se não tem nada a ver com ideologia, por que eles têm diálogo cabuloso com Lula? Por que o Marcola falou que prefere o Lula do que o Bolsonaro? Por que os candidatos que eles apoiam são todos de esquerda? Religião, com etnia, com política. Tem tudo a ver com política. Tudo a ver com política. Eles apoiam 100% de tudo que existe na bandeira da esquerda. E assassinam os de direita. São terroristas, sim. E colocar eles como terroristas vão fazer com que a polícia possa finalmente agir contra essas pessoas que ficam com um fuzil na mão nas ruas, que vocês querem proteger. Só que a população brasileira não aguenta mais. O que eu não entendo é por que esses... Vou colocar aqui. Especialistas em segurança pública defendem tanto as organizações criminosas e as facções criminosas. Eu não consigo entender. Ué, consigo. Porque fazem parte de um sistema de mudança de regime que querem colocar essas pessoas como os novos representantes do narco-estado brasileiro. E aí vem vocês, ventrílocos desse pessoal. Inclusive, chefe do PCC estava numa festa da Globo. Isso aí virou notícia, eu nem procurei, lembrei agora. Chefe do PCC, membros do PCC estavam numa festa na Globo. O que não falta são provas de que PCC, Comando Vermelho e essas facções criminosas são intrinsecamente ligadas com a esquerda. Inclusive,
O Comando Vermelho só existe porque colocaram dentro de um presídio guerrilheiros da esquerda com traficantes e eles criaram as facções criminosas. Puta merda, pelo amor de Deus, vocês subestimam demais a inteligência brasileira. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.